Um simples carrinho de pipoca. Uma vendedora gritando como se estivesse salvando o mundo. E, de certa forma, estava. Pipoca fresquinha. Mais viciante que rede social e mais doce que ex pedindo perdão. Berrava Leia Rodrigues no meio da movimentada Avenida Beacle, com a voz cheia de entusiasmo e esperança. O carrinho fazia mais barulho que helicóptero enguiçado. Os tênis dela tinham mais buracos que peneira velha e a camiseta amarela estava mais desbotada que salário. No fim do mês. Mas o sorriso... o sorriso brilhava mais que dente de influenciador digital. Moço de terno. Isso, você mesmo, fingindo que não me viu. Chamou ela para um empresário apressado. Essa sua cara de estresse tá gritando preciso de açúcar. Homem quase tropeçou na própria gravata, tentando escapar mais rápido. Tudo bem, mas quando bater a abstinência de felicidade, não diga que eu não avisei. Leia deu uma gargalhada que fez os pedestres olharem como se ela fosse uma atração exótica. Foi exatamente nesse momento que Victor Dalida saiu do prédio mais importante de Miami, parecendo um urso mal-humorado vestindo Armani. CEO da Tech Vision Corp. Ele acabara de descobrir que seus investidores estavam mais irritados que sogra em lua de mel. Martinez, presta atenção! Gritou no telefone, gesticulando como maestro de orquestra em pânico. Se você não souber, explicar como perdemos 200 milhões no último trimestre, vou te transferir para um departamento tão longe que vai precisar de GPS para achar o banheiro. Victor estava tão ocupado ameaçando Martinez que nem percebeu que segurava uma caixa de documentos importantes como se fosse um buquê de flores. E então, Miami resolveu brincar. Uma rajada de vento, daquelas que só aparecem quando você está com pressa, desceu pela avenida como furacão. A caixa voou, papéis para todo lado. Mas que... Victor gritou, cortando a frase ao ver seus relatórios secretos voando pela cidade como pombos desorientados. Gráficos de lucros dançavam no ar. Contratos milionários davam cambalhotas. E Victor correu pela calçada feito maluco, tentando agarrar tudo ao mesmo tempo. Parecia um malabarista desesperado. Volta aqui, pelo amor de Deus! Berrou para uma folha que voava em direção a um bueiro. Foi aí que Leia viu a cena. E quase engasgou de tanto rir. Meu Deus do céu! Gargalhou abandonando o carrinho. Você parece um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Só que o rabo é feito de papel. Sem pensar duas vezes, entrou em modo de resgate. Correu, deslizou, saltou pela calçada como se estivesse numa pista de dança maluca, pegando papéis no ar com a precisão de uma jogadora de beisebol. Peguei! Gritou, pulando para salvar um deles antes que virasse almoço de pombo. Esse aqui quase virou confete de casamento. Victor parou, boquiaberto. Uma garota estava literalmente voando pela calçada, rindo como uma louca, pegando seus documentos ultra-secretos como se fosse o esporte mais divertido do mundo. Você tá me ajudando ou tá tirando sarro? Perguntou sem fôlego. Te ajudando! 2 pessoas pegando papel é melhor que uma. Leia riu, entregando um punhado de documentos. Além disso, você parece um pinguim tentando voar. Um pinguim tentando voar? Repetiu Victor confuso. É. Muito esforço, resultado zero, mas super divertido de assistir. Ela riu tanto que Victor sentiu os cantos da boca se mexerem. Quando terminaram de pegar todos os papéis, ele parecia ter corrido uma maratona. Leia, por outro lado, estava brilhando como quem tinha acabado de ganhar na loteria. Uau, você sua demais, comentou ela, notando a camisa encharcada. Deveria se exercitar mais, ou pelo menos sair correndo atrás de papel voando de vez. Em quando? Victor a encarou, chocado. Ninguém falava com ele assim, ninguém. Eu vou à academia, murmurou tentando se defender. Academia não conta. As máquinas fazem tudo por você lá. Leia deu uma risadinha. Você precisa de exercício de verdade. Tipo, empurrar carrinho de pipoca ladeira acima. Ela voltou para o carrinho,
começou a preparar uma nova pipoca, assobiando baixinho. "O que você tá fazendo?" perguntou Victor, fascinado com "A calma dela, seu remédio para estresse", respondeu Leah, enchendo o saquinho. "Você tá mais tenso que corda de violino mal afinada." "Eu não preciso." Victor começou a protestar. "Claro que precisa. É só olhar essa sua cara." Leah fez uma careta dramática, imitando a expressão dele. "Parece que chupou um limão azedo." Apesar de si mesmo, Victor soltou uma gargalhada. Daquelas de verdade, que vem lá do fundo. "Pronto. Agora você parece humano." Leah sorriu e estendeu o saquinho de papel. "Pipoca da felicidade. Receita secreta da minha avó." "Receita secreta?" Victor levantou a sobrancelha. "Ela colocava amor em cada grão." Piscou Leah. "E açúcar também. Mas o amor era o ingrediente principal." Victor pegou o saquinho, sentindo o calor através do papel. "Quando foi a última vez que alguém lhe deu algo sem querer nada em troca? Quando foi a última vez que riu daquele jeito? Quanto eu te devo?" perguntou, puxando a carteira. "Nada. É por conta da casa", disse Leah, fazendo um gesto exagerado. "Ou melhor, da calçada. Eu não posso simplesmente aceitar, de graça." "Claro que pode. Você me deu o melhor entretenimento do dia." Leah riu. "Sério, você correndo atrás dos papéis foi melhor que Netflix." Victor colocou um pedaço de pipoca na boca. Era perfeita. Doce, crocante, feita com carinho. Isso é realmente bom", admitiu. "Eu sei", Leah disse com orgulho. "Minha pipoca já curou corações partidos, ataques de ansiedade e até dramas emocionais." "Drama emocional?" Victor riu. Sabe quando a vida te derruba e você simplesmente não consegue encontrar a felicidade? Minha pipoca resolve isso." Tia deu uma piscadela brincalhona para ele. Victor riu de novo, sentindo uma sensação estranha e maravilhosa se espalhando no peito. "Bom, eu devia ir", ele disse, ainda sorrindo. "Então vai lá, seja importante." Leah fez um gesto teatral. "Mas se precisar de mais alegria, sabe onde me encontrar. Estarei aqui salvando o mundo uma pipoca de cada vez." Victor voltou caminhando para o prédio, mas não resistiu a olhar por cima do ombro. Leah já gritava de novo. "Pipoca, pipoca!" Mais viciante que mensagem do crush. Ele balançou a cabeça, rindo baixinho. Aquela garota era completamente maluca. E pela primeira vez em anos, Victor Dalmeda não achou isso ruim. O que ele não sabia era que, enquanto se afastava, Leah o observava mordendo o lábio, pensativa. "Quem é esse cara?" murmurou. "E por que parece que ele precisa de um abraço e de uma boa risada?" Ela deu de ombros e voltou a gritar. "Pipoca fresquinha, mais barata que terapia e tão boa quanto." 3 horas depois do episódio do papel voador, Leah contava o dinheiro do dia quando o telefone tocou. Um número desconhecido piscava na tela e ela quase não atendeu. Devia ser mais um golpe tentando vender seguro de saúde para pets. "Alô?" disse, ainda organizando moedas. "Leah Rodrigues." A voz do outro lado, fria e profissional, como o ar-condicionado do shopping. "Se está vendendo algo, só tenho pipoca." "Meu nome é Amanda, do Departamento de Recursos Humanos da Tech Vision Corp. Gostaríamos de convidá-la para uma entrevista amanhã, às 14 horas. Leah quase deixou o telefone cair. "Desculpa, o quê? Tech Vision? Como assim?" "Tech Vision Corporation, a maior empresa de tecnologia da região. Estamos buscando candidatos para o cargo de assistente pessoal do CEO." Leah olhou ao redor, esperando ver uma câmera escondida. "Senhora, acho que ligou para o número errado. Eu vendo pipoca na rua." "Não há engano, senhorita Rodrigues. Você foi recomendada pessoalmente. Posso confirmar sua presença?" "Recomendada por quem? Nem tenho currículo, mal sei usar Excel." "Isso será avaliado no processo seletivo. Posso confirmar sua presença?" Leah ficou em silêncio por alguns segundos, tentando assimilar, e depois caiu na risada. Ok. Qual é a pegadinha? Meu primo Roberto está por trás disso." "Não está?"
Me diga que é brincadeira. Senhorita Rodrigues, não é brincadeira. É uma oportunidade real de emprego. A voz continuou calma e profissional. Leah parou de rir. Sério? Totalmente sério? Sim. O endereço é Avenida Pickle 1450, Torre do Escritório 47 no andar. Leah quase engasgou. Era o mesmo prédio onde ajudara o homem estressado com os papéis voadores. E quanto paga? Perguntou, hesitante. Quando Amanda disse o valor, Leah teve que se segurar na barraca de pipoca para não desmaiar. Era mais do que ela ganhava em 6 meses. E eu estarei lá, gaguejou. Perfeito. Por favor, vista a roupa social. Até amanhã. Amanda desligou, deixando Leah olhando para o telefone como se ele tivesse vindo do espaço. Mãe, ela sussurrou para o céu. Se você está lá puxando as cordas, eu vou descobrir. No dia seguinte, Leah ficou na frente do espelho, em seu apartamento minúsculo, tentando entender o que diabos era roupa social. No armário, 3 opções. O jeans menos rasgado, uma blusa preta sem manchas de pipoca e um blazer que comprou em liquidação há 2 anos e nunca usou. Pelo menos não pareço estar vendendo churros, disse para o espelho. Calçou seus únicos sapatos fechados, um par de mocassins marrons que faziam barulho a cada passo, e saiu de casa, rezando para não passar vergonha na Tech Vision. Corp. Leah teve que inclinar a cabeça para trás para ver o topo do prédio. Era enorme, todo revestido de vidro espelhado. Parecia mais uma nave espacial do que um escritório. Jesus Cristo, sussurrou. Eles devem ganhar mais em um dia do que eu em uma vida inteira. O saguão era ainda mais intimidador. Mármore. Por toda parte, plantas estilo cenário de filme e uma recepcionista que parecia modelo de revista. Leah Rodrigues para a entrevista, disse, tentando soar confiante. A recepcionista lançou um olhar rápido, claramente julgando os mocassins barulhentos e o blazer de liquidação. 45º andar, elevador à direita. Quando as portas do elevador se abriram no 45º andar, Leah sentiu que tinha pisado em outro planeta. O ar cheirava a perfume caro e ambição, e havia mulheres por toda parte. Mulheres lindas, perfeitas, que definitivamente sabiam usar Excel. Meu Deus! Leah sussurrou, contando silenciosamente. Devia haver pelo menos 80 candidatas, todas de salto alto, vestindo roupas que provavelmente custavam mais que o aluguel dela, todas com currículos provavelmente mais grossos que a Bíblia. E ali estava ela, cheirando a pipoca caramelada e com mocassins barulhentos. Você também está aqui para o cargo de assistente? Uma loira perfeita perguntou, olhando para Leah com curiosidade disfarçada. Acho que sim, Leah respondeu ainda em choque. Interessante, murmurou. A loira, claramente querendo dizer, que piada. Leah se sentou em uma cadeira no canto, tentando se tornar invisível. Ao redor, as outras candidatas falavam sobre suas qualificações como se competissem pelo currículo mais impressionante. Tenho MBA de Harvard e falo 5 línguas, disse uma morena de óculos. Fui assistente do CEO no Goldman Sachs por 3 anos, acrescentou uma ruiva. Lancei 3 startups antes dos 25 anos. De repente, outra voz interrompeu. Leah olhou para as mãos que sempre cheiravam a pipoca e se perguntou, o que eu estou fazendo aqui? Foi então que percebeu alguém a observando por trás do vidro espelhado da sala de reuniões. Um homem a observava, mas ela não conseguia ver seu rosto claramente. Havia algo familiar na maneira como ele estava parado. Candidatas, formem. Fila? Anunciou uma mulher elegante que só podia ser Amanda. As entrevistas serão individuais, cada uma com duração de 15 minutos. As 83 mulheres se alinharam como soldados, impecáveis e confiantes. Leah ficou por último, claro, porque não fazia ideia de como funcionava o protocolo corporativo. Enquanto esperava, observava as outras saindo da sala de entrevista. Algumas confiantes, outras nervosas, mas todas pareciam pertencer àquele mundo de vidro e mármore. Por que eu estou aqui? Murmurou para si mesma, mas algo estranho acontecia.
A cada mulher que saía, o homem atrás do vidro continuava a observá-las. Quando Leah olhou naquela direção, sentiu que aqueles olhos estavam fixos nela. Leah Rodrigues. Amanda chamou finalmente. Era a sua vez. Leah se levantou, seus mocassins fazendo barulho no chão de mármore. Todas as outras candidatas se viraram para olhar, algumas com pena, outras com curiosidade. Todas pensando a mesma coisa. O que essa garota está fazendo aqui? Ao caminhar para a sala, Leah não fazia ideia de que, atrás do vidro, Victor da Unida observava cada movimento seu com um leve sorriso. Ele havia reconhecido a garota da pipoca no instante em que ela pisou no local. Foi ele quem pediu para Amanda chamá-la. Ele criou essa oportunidade. E agora, vendo-a ali, deslocada, mas corajosa, Victor tinha certeza de que fizera a escolha certa. As outras 82 candidatas tinham currículos perfeitos, mas nenhuma delas tinha o que Leah tinha em abundância. Humanidade. Que o show comece, murmurou Victor, ajeitando a gravata, ansioso para ver como ela enfrentaria a entrevista mais importante da vida dela. Leah entrou na sala como um peixe tentando nadar em terra seca. A mesa era enorme, polida como um espelho, e 3 executivos impecáveis a observavam, com expressões que variavam entre ceticismo e leve interesse. Por favor, sente-se, disse Amanda, apontando para uma cadeira que parecia mais cara que todo o apartamento de Leah. Obrigada, respondeu Leah, um pouco alto demais, nervosa, fazendo sua voz ecoar no ambiente. Ao sentar, sua velha bolsa fez um barulho estranho contra a cadeira de couro. Então, senhorita Rodrigues, conte-nos sobre sua experiência profissional. Pediu um homem careca, de óculos com armação dourada. Leah piscou algumas vezes como se traduzisse a pergunta em sua cabeça. Bem, eu vendo pipoca há 5 anos, sou meio que uma empreendedora de rua, disse, tentando soar profissional. Eu gero meu próprio negócio, gerencio o estoque, atendo clientes, faço marketing boca a boca. Os 3 executivos trocaram olhares. Amanda anotou algo, provavelmente não qualificada. E qual sua experiência com softwares de escritório? Perguntou uma mulher com o cabelo preso num coque tão apertado que parecia doer. Softwares? Ah, você quer dizer computador? Leah sorriu aliviada. Sei usar Facebook, WhatsApp e já usei Word umas poucas vezes. Uma vez até consegui mudar a fonte. O homem careca tossiu para esconder uma risada. E seu inglês? Perguntou sério. Esta é uma empresa internacional. Meu inglês é muito bom. Leah respondeu com orgulho. Eu falo inglês muito bem, na verdade. Só que ela pronunciou actually com sotaque como se fosse português, deixando os executivos confusos. Perfeito, murmurou a mulher do coque claramente sarcástica. Foi então que Leah gesticulou para enfatizar um ponto e derrubou um copo d'água sobre a mesa. A água escorreu, molhando papéis importantes e fazendo um barulho alto. Ai, meu Deus! Exclamou Leah, pulando da cadeira. Desculpe, sou meio desastrada. Ela tentou secar a água com as mangas do blazer, mas só piorou, espalhando a bagunça pela mesa. Não se preocupe, disse Amanda friamente, chamando o assistente. Para limpar. Sinto muito mesmo, Leah repetiu, sentando-se, o rosto vermelho. Minha avó sempre dizia que eu tinha mãos de banana. Quer dizer, eu sempre derrubo as coisas. Mãos de banana? Repetiu o homem careca confuso. Tipo quando a banana fica mole e escorrega da mão? É mais ou menos isso? Os executivos ficaram em silêncio, tentando assimilar a comparação mais estranha que já tinham ouvido numa entrevista. Bem, continuou Amanda, querendo encerrar. Por que você gostaria de trabalhar na Tech Vision? Leah respirou fundo, tentando se recompor. Olha, vou ser sincera. Eu nem sabia que essa empresa existia até ontem. Mas, pelo que pesquisei no Google, ela enfatizou a pesquisa. Vocês fazem coisas importantes com tecnologia, e eu gosto de coisas importantes. Como pipoca.
Ela deixa as pessoas felizes, a mulher do coque esfregou as têmporas. E suas expectativas salariais? Perguntou o homem careca, apenas cumprindo o protocolo. Expectativas? Ah, você quer dizer quanto eu gostaria de ganhar? Leah sorriu. Bem, qualquer coisa acima do que ganho vendendo pipoca já é uma bênção. Vocês pagam em dinheiro de verdade, né? Nada de Bitcoin ou coisa digital? Amanda quase não conteve uma risada de desespero. Mais alguma pergunta? Perguntou a mulher do coque, olhando o relógio. Na verdade, eu tenho uma pergunta para vocês. Leah disse, abrindo sua bolsa surrada. Gostariam de provar minha pipoca? Eu trouxe para agradecer pela oportunidade. Ela tirou 3 pequenos saquinhos de pipoca e os colocou na mesa molhada, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Levar pipoca para uma entrevista de emprego. É caseira. Feita com carinho, minha receita secreta. Os 3 executivos olharam para os saquinhos como se fossem bombas prestes a explodir. Muito gentil da sua parte, disse Amanda, claramente sem saber como reagir. Pode experimentar. Pipoca. Sempre quebra o gelo, insistiu Leah, deslizando os pacotinhos na direção deles. O que ela não sabia é que, atrás do espelho espelhado, Victor Dalmeda observava tudo. Um sorriso crescia no rosto dele. Enquanto sua equipe achava que ela era uma piada, Victor via algo totalmente diferente. Autenticidade, coragem, a capacidade de ser ela mesma mesmo em uma situação intimidadora. Quando a entrevista finalmente acabou, Leah saiu sorrindo, acenando para os executivos como se fossem velhos amigos. Tchau. Foi um prazer conhecer vocês. Espero que gostem da pipoca. Assim que ela se foi, os 3 executivos se entreolharam. Bom, disse Amanda. Acho que podemos riscar ela da lista. Com certeza, concordou a mulher do coque. Nunca vi algo tão inesperado. Pobrezinha, murmurou o careca. Parece ser uma boa pessoa, mas claramente não é o perfil que procuramos. Eles estavam absolutamente certos de que Leah Rodrigues seria eliminada antes mesmo de chegar em casa. O que não sabiam era que Victor já havia tomado sua decisão no exato momento em que ela ofereceu a pipoca como forma de agradecimento. Dia seguinte, quando Amanda ligou com o resultado, sua voz tremia de incredulidade. Leah Rodrigues. Parabéns. Você foi selecionada para a vaga. Do outro lado da linha, Leah quase desmaiou. E na Tech Vision Corp, 3 executivos completamente confusos ainda tentavam entender como a garota da pipoca conseguiu o emprego dos sonhos. A resposta estava em uma sala no quarto 7 no andar, onde Victor Dalmeda sorria sozinho, já imaginando como seria interessante trabalhar com alguém que distribui pipoca durante uma entrevista de emprego. Isso vai ser divertido, murmurou olhando pela janela. O primeiro dia de Leah na Tech Vision Corp começou com ela se perdendo no labirinto de corredores do quarto 7 no andar, segurando um mapa desenhado à mão que Amanda rabiscou às pressas num pedaço de papel. Sala 17, sala 17, murmurava passando pelo mesmo corredor pela 15ª vez. Esse lugar é enorme, tipo um shopping, só que sem as lojas. Todos os corredores pareciam iguais. Paredes de vidro, carpete cinza e pessoas de terno andando apressadas com expressões sérias. Leah se sentia como uma criança perdida no supermercado. Só que, em vez de procurar pela mãe, tentava encontrar sua mesa. Com licença? Ela parou uma mulher elegante de salto alto. Você sabe onde fica a sala 17? A mulher olhou Leah de cima a baixo, observando seu vestido simples e a bolsa de couro sintético. E você é quem? Perguntou como se Leah tivesse vindo de outro planeta. Leah Rodrigues, nova assistente, respondeu animada. Primeiro dia. A mulher levantou uma sobrancelha, claramente duvidando que alguém como Leah pudesse trabalhar ali. Sala 17 é no final do corredor, à direita. Disse, fria, e saiu andando, cochichando algo para uma colega. Leah seguiu as instruções e finalmente encontrou uma porta com o número 17.
sem bater. Afinal, era seu novo escritório. Entrou com um sorriso. Bom dia, eu sou a Leah, a nova... Ela parou no meio da frase. Atrás de uma mesa enorme estava sentado um homem de uns 60 e poucos anos, cabelo grisalho bem penteado e um terno que provavelmente custava mais do que um carro. Ele a encarava. Chocado. Desculpa, senhor, disse Leah sem a menor ideia de quem ele era. Acho que o senhor está na minha sala, mas sem problemas pode terminar a limpeza que eu espero do lado de fora. O homem piscou várias vezes como se não acreditasse no que acabara de ouvir. Limpeza? Repetiu lentamente. Eu sei que vocês devem ter um cronograma para limpar os escritórios. Minha mesa deve estar uma bagunça. É meu primeiro dia, sabe? Ela sorriu, gentil. O senhor trabalha aqui há muito tempo? Deve ser um pesadelo manter esse lugar limpo. O homem continuou encarando-a, boca levemente aberta. Eu não sou da equipe de limpeza, disse finalmente. Ah, desculpa. Então o senhor é da manutenção? Veio consertar algo. Ela olhou ao redor. Está tudo funcionando perfeitamente, ao que parece. Sou Charles Blackwood, disse ele levantando-se devagar. Presidente do conselho da Tech Vision Corporation. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. Leah piscou uma vez, depois outra, e então seu rosto ficou completamente vermelho. Meu Deus, sussurrou, cobrindo o rosto com as duas mãos. Acabei de chamar o presidente de zelador. Você chamou, confirmou Charles, mas havia um brilho divertido em seu olhar. Posso pedir demissão agora, disse Leah, arrasada. Ou você pode me demitir, ou eu posso pular pela janela. Não será necessário. Charles riu suavemente. Embora seja a primeira vez em 40 anos de carreira que alguém confunde meu escritório com o armário de material de limpeza. Eu sou um desastre ambulante, gemeu Leah. Minha mãe sempre disse que eu tenho o dom de falar antes de pensar. Sua mãe parece ser uma mulher sábia, disse Charles com um sorriso. E você deve ser a famosa Leah Rodrigues de quem todo mundo está falando. Famosa. Pelas razões erradas, imagino, murmurou ela. Sabe, disse Charles sentando-se na beirada da mesa. Em 4 décadas neste ramo, raramente conheci alguém tão genuíno quanto você. Genuína é um jeito educado de dizer desastrada, suspirou Leah. Talvez. Ou talvez seja exatamente o que esta empresa está precisando. Antes que Leah pudesse responder, a porta se abriu e Amanda entrou apressada, parando abruptamente diante da cena à sua frente. Senhor Blackwood, mil desculpas. Ela entrou. Os olhares começaram. Leah sentia cada par de olhos virando em sua direção como se estivessem tentando decifrar quem era aquela intrusa. Ela engoliu seco e seguiu em frente, mantendo a postura o mais firme possível, embora por dentro estivesse à beira de um colapso nervoso. No canto do salão, Victor Dalmeda, impecável em seu terno sob medida, conversava com um senador quando seus olhos cruzaram com os de Leah. Por um instante ele parou de ouvir tudo ao redor. Havia algo naquela garota, uma combinação improvável de vulnerabilidade e ousadia, que o fazia esquecer a previsibilidade do mundo corporativo. Ela, por sua vez, estava tentando decidir se corria até o banheiro ou se fingia que sabia exatamente o que estava fazendo. Foi então que uma mulher com um vestido vermelho esvoaçante se aproximou. Amei o seu look, disse com um sorriso sincero. É vintage? Leah piscou surpresa. É. Algo assim. Foi feito com muito carinho. Isso é raro hoje em dia. Coragem e autenticidade. Boa sorte hoje, querida. Você vai arrasar. Leah sorriu, um pouco mais confiante, e seguiu até uma das mesas. Ela mal havia se sentado quando um garçom apareceu com uma taça de champanhe. Pegou a bebida com elegância, ensaiada e tentou não derramar nada. Missão cumprida. Até então. No palco, o mestre de cerimônias começou a anunciar os representantes das empresas presentes. Cada nome era acompanhado de aplausos polidos. Então veio o momento de Tech Vision. Representando a Tech Vision Corporation, senhorita. Leah Rodrigues. Por um segundo tudo parou.
Leia sentiu as pernas falharem, mas se levantou mesmo assim. Caminhou até o palco sob centenas de olhares, tentando não tropeçar no salto emprestado. Quando pegou o microfone, o salão ficou em silêncio. Boa noite. É uma honra representar a TechVision nesta noite tão especial. Não sou uma CEO, nem uma executiva de alto escalão. Mas sou alguém que acredita que as grandes mudanças começam com pequenos gestos. E apoiar o Hospital Infantil de Miami é um gesto que pode transformar vidas. Aplausos. Sinceros. Até os mais céticos assentiram com respeito. Do outro lado da sala, Victor olhava com um sorriso que não escondia nada. Orgulho, fascínio e algo, mas que ele ainda não estava pronto para admitir. Na manhã seguinte, a notícia estava em todos os grupos internos da empresa. Leia Rodrigues brilhou no gala beneficente. De piada de escritório a representante oficial. Quem é essa mulher? Mas, Leia, ela estava tomando café na copa da empresa, usando o mesmo moletom de sempre, rindo sozinha da ironia de tudo aquilo. Porque em menos de 2 semanas, ela não só sobreviveu ao maior mico corporativo da década, como estava, contra todas as probabilidades, se tornando inesquecível. Ela entrou no salão de festas e Leia se sentiu como um pinguim em um desfile de pavões. Todo mundo parecia saber exatamente onde ficar, o que dizer, como segurar a taça de champanhe sem derramar uma gota. Você deve ser a representante da TechVision, disse uma voz atrás dela. Leia se virou e quase engasgou. Um homem elegante, cabelo grisalho, sorriso de estrela de cinema. Sou Ricardo Mendes, CEO da Innovate. Sua concorrente, disse ele com um charme hipnotizante. Ah, oi, eu sou a Leia. E... Espera. Concorrente? Tipo inimigos? Ricardo riu. Não exatamente inimigos, mas como rivais amigáveis. Nesse momento, um garçom passou com uma bandeja de champanhe. Leia pegou uma taça, mas ao se virar para continuar a conversa, esbarrou em alguém. Splash! A champanhe voou direto para a camisa branca de um senhor distinto com um belo bigode. Meu Deus, me desculpa! Exclamou Leia, tentando secar a camisa, com um guardanapo. Não se preocupe, acontece, respondeu o homem com serenidade. Ministro Rodrigues, sussurrou Ricardo baixinho. Ministro da Fazenda! Ministro! Leia gritou, fazendo metade do salão se virar. Senhor ministro, que vergonha! Eu pago a lavanderia, compro uma camisa nova. O ministro caiu na risada. Minha querida, em 30 anos de política, é a primeira vez que alguém se desculpa com tanta sinceridade. Normalmente fingem que nada aconteceu. Durante o jantar, Leia cometeu todos os erros de etiqueta possíveis. Usou os garfos errados, falava alto demais, e ao ver os garçons passando, com petiscos não resistiu. Gente, tem coxinha. Me exclamou levantando da mesa. Licença, preciso pegar antes que acabem. Foi até a bandeja e começou a conversar com o garçom como se fossem amigos de infância. Essas coxinhas estão maravilhosas. Quem fez? O chefe do hotel, senhora. Diz. Para ele que estão incríveis, melhor que as da esquina da minha casa. Pessoas ao redor começaram a rir. Mas não era uma risada debochada. Era aquela que vem de ver alguém sendo genuíno. Ao voltar para a mesa com um pratinho cheio, Leia encontrou Ricardo a observando com admiração. Você é revigorante. Eu sou um desastre, ela respondeu oferecendo-lhe uma coxinha. Um desastre adorável. O que Leia não sabia era que alguém havia filmado o momento da coxinha e postado online. Em poucas horas, o vídeo intitulado Executiva come coxinha, em gala de caridade estava viralizando. Os comentários eram hilários. Ela é agente na vida real. Finalmente uma pessoa normal nesse tipo de evento. Quero ser amiga dela. Do outro lado da cidade, no próprio apartamento, Victor assistia ao vídeo pela 10ª vez, balançando a cabeça com um sorriso. Ela conseguiu trazer a autenticidade para um evento mais falso que nota de R$3, murmurou. O telefone tocou. Era Charles Blackwood.
Victor, você viu o vídeo? Vi. A garota virou meme nacional em 24 horas. Eu sei. Isso é bom ou ruim para a empresa? Victor olhou novamente para o vídeo, vendo Leah conversar com o garçom e fazendo todos rirem ao redor. Para ser honesto, Charles, acho que é a melhor coisa que já aconteceu com a imagem da nossa empresa. E pela primeira vez, Victor Dalmeda percebeu que estava completamente fascinado por uma mulher capaz de transformar qualquer evento formal em uma festa no quintal. O problema era que ele não era o único que tinha percebido. Na manhã seguinte, o dia que a internet já chamava de a noite da coxinha, Leah chegou no escritório certa de que seria demitida. Afinal, tinha viralizado comendo finger food num evento de gala. Aquilo não parecia o tipo de publicidade que uma empresa séria aprovaria. Mas ao chegar à sua mesa, encontrou algo inesperado. Um envelope bege, sem nome, pousado sobre o teclado. Que estranho, sussurrou olhando em volta. Abriu com cuidado e quase desmaiou ao ver o que estava dentro. Uma carta oficial, proposta de transferência para o Departamento de Relações Públicas, com um salário exatamente o dobro do atual. Isso não pode estar certo, sussurrou, lendo o documento 3 vezes. Mas havia mais. Um pequeno bilhete escrito à mão. Em letra elegante dizia apenas: "Você tem algo que os outros 83 não tinham." O coração de Leah disparou. Alguém lembrava dos 83 candidatos. Alguém que esteve lá. Alguém como Victor. Ela murmurou, instintivamente olhando para os andares superiores. "Você disse alguma coisa?" perguntou Jennifer da mesa, ao lado, claramente tentando ver o que Leah estava lendo. Não. Só falando comigo mesma." Leah rapidamente guardou os papéis na bolsa, mas o dia inteiro foi incapaz de se concentrar em qualquer coisa. O bilhete não saía da cabeça. Será que significava o que ela estava pensando? Seria possível que Victor Dalmeda, o CEO da empresa, estava prestando atenção nela? "É loucura", disse a si mesma. "Ele provavelmente nem sabe que eu existo." Mas lá no fundo, uma pequena fagulha de esperança brilhava. 3 andares acima, Victor vivia o dia mais tenso desde que se tornou CEO. A sala de reuniões estava cheia de executivos furiosos, todos falando ao mesmo tempo sobre o incidente da coxinha. "Victor, isso é inaceitável", declarou Margaret Thompson, diretora de marketing, batendo uma pasta sobre a mesa. "A empresa virou piada nas redes sociais." "Tem meme com funcionária nossa", acrescentou Robert King, do financeiro. "Meme, Victor. Nossa imagem institucional está arruinada", disparou Amanda do RH. "Ela precisa ser demitida imediatamente, antes que cause mais estrago." Victor permaneceu em silêncio, olhando pela janela. Lá embaixo, avistou Leah saindo para o almoço, andando com aquele passo leve que ele já sabia de cor. "Victor, está nos ouvindo?" Que me insistiu Margaret. "Estou", disse ele calmamente, sem se virar. "E discordo de todos vocês." O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar com uma faca. "Como assim?" perguntou Robert. Victor finalmente se virou para encará-los. "Vocês chegaram a olhar nossos números nas redes sociais desde ontem?" "Victor, não estamos falando de números", começou Margaret. "Sim, estamos." Ele a interrompeu. "Um aumento de 300% no engajamento, 50 mil novos seguidores, centenas de comentários positivos falando de como nossa empresa parece humana." Ligou o projetor e mostrou as métricas. Pela primeira vez em anos, as pessoas falavam da Tech Vision como uma empresa real, autêntica e pé no chão. "Você acha isso ruim? Mas ela é a Margaret." Victor buscou a palavra certa. "Uma pessoa genuína." Sugeriu um funcionário que não tem medo de ser ela mesma. Alguém que fez o ministro da Fazenda rir depois de derramar champanhe nele. "Ela é nada profissional", protestou Robert. "Ela é exatamente o que essa empresa precisava", disse Victor firme. "Sabe o feedback que tivemos no gala? As pessoas adoraram nossa representante autêntica."
Disseram que fomos a primeira empresa corajosa o suficiente para mostrar que somos feitos de gente real. Amanda franziu a testa. Victor, você não está pensando em... Estou pensando em promovê-la. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Promovê-la? Margaret quase gritou para o setor de relações públicas. Ela tem um dom natural para conectar com as pessoas. Victor, isso é loucura, disse Robert. O conselho jamais aprovará. O conselho vai aprovar porque eu sou o CEO, disse Victor com uma autoridade que raramente precisava usar. E se não aprovarem, vou lembrá-los que nosso valor de mercado subiu 2% desde ontem. Desligou o projetor e caminhou até a porta. Reunião encerrada. Lea Rodrigues fica. E quem tiver problema com isso, pode falar comigo diretamente. Naquela tarde, Lea estava no elevador voltando de uma reunião quando alguém entrou no último segundo. Seu coração pulou uma batida ao ver que era Victor. Ficaram em silêncio por alguns andares, o ar carregado de tensão. Lea apertava a bolsa com a nota misteriosa, tentando decidir se falava algo. Como foi o evento ontem? Victor perguntou, casualmente sem olhar para ela. Foi interessante, respondeu Lea, tentando manter a voz firme. Acho que cometi alguns erros. Erros? Victor sorriu levemente. Ouvi dizer que você foi o destaque da noite. Ser conhecida por... Comer croquetes não é exatamente o tipo de destaque que uma empresa quer, né? Victor finalmente a olhou, e Lea sentiu que ele podia enxergar direto na sua alma. Depende da empresa, disse ele suavemente. O elevador parou no andar dela. Aqui é meu andar, Lea disse, mas não saiu imediatamente. Lea. Victor chamou enquanto ela descia. Sim. Às vezes, as melhores coisas da vida vêm em pacotes inesperados. As portas se fecharam antes que ela pudesse responder, deixando-a parada no corredor, o coração batendo forte como um tambor. Naquela noite em casa, Lea leu a nota pela 20ª vez. Você tem algo que nenhuma das outras 83 tinha. Pela primeira vez ela começou a acreditar que talvez, só talvez, Victor Dalmeda realmente a via como mais do que uma funcionária problemática. O que ela não sabia era que, no 47º andar, Victor estava parado perto da janela, se perguntando, exatamente quando a vendedora de pipoca havia se tornado a pessoa mais importante nos seus pensamentos. 2 semanas depois do incidente da nota misteriosa, Amanda apareceu na mesa de Lea, com um olhar que misturava surpresa e resignação. Uma combinação que Lea já começava a reconhecer. Você vai para Orlando, anunciou Amanda, largando uma pasta na mesa dela. Orlando? Tipo Disney World? Lea perguntou animada. Não, uma conferência de tecnologia. Tech Summit 2025. 3 dias, hotel 5 estrelas, apresentações importantes. Lea piscou várias vezes. Eu numa conferência de tecnologia? Amanda, mal sei usar Excel. Ordem direta. Você vai com a equipe executiva. Equipe executiva? Lea engasgou. Isso inclui Victor Dalmeda? Sim. Lea sentiu o estômago dar um mortal duplo com twist. Eu não posso ir. Não entendo nada de tecnologia. Vou me envergonhar. Já é tarde. Seu voo é amanhã às 7h, no aeroporto de Miami. Lea chegou arrastando uma mala que pegou emprestada. Da vizinha, vestindo o único blazer que tinha. Ao ver a equipe executiva da Tech Vision no portão, todos impecavelmente vestidos, com malas de grife e laptops finos, quis se esconder atrás de uma coluna. Victor acenou para ela, e ela quase tropeçou na mala ao vê-lo com roupas casuais, jeans, camisa social aberta no colarinho, cabelo meio bagunçado. Ele parecia humano. Oi, disse ela, ainda se recuperando do choque de vê-lo tão acessível. No avião, em um que Lea suspeitava não ser coincidência, seu assento era exatamente ao lado do de Victor. Primeira vez em Orlando. Ele perguntou enquanto guardavam as bagagens de mão. Primeira vez no avião. Lea admitiu nervosa, apertando o cinto de segurança. Sério? Victor pareceu genuinamente surpreso.
Minha família nunca teve dinheiro para voos. A viagem mais longe que fiz foi de ônibus para Fort Lauderdale. Durante a decolagem, Leah segurou o braço da poltrona com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Victor percebeu. A primeira vez sempre. Assusta, disse suavemente. Quer que eu explique o que está acontecendo? Sim, por favor. Parece que estamos numa lata de sardinha voadora. Victor riu. Uma risada real e honesta. Nada daquele jeito polido que executivos usam. Tecnicamente você não está errada. Conforme o voo seguia, eles começaram a conversar naturalmente. Victor perguntou sobre a vida dela. Como ela tinha acabado vendendo pipoca, quais seus sonhos. Leah perguntou como era comandar uma empresa enorme e se ele já havia se sentido tão perdido quanto ela. O tempo todo, admitiu Victor. Às vezes, sinto que estou só fingindo saber o que estou fazendo, torcendo para ninguém descobrir. Mas você é o CEO, chefe de todo mundo. Síndrome do impostor. Todo mundo tem, até as pessoas bem-sucedidas. Principalmente, as pessoas bem-sucedidas. Leah o estudou curiosa. Você é bem diferente do que eu esperava. Como assim? Mais normal. Pensei que você seria mais arrogante, sabe? Daquele tipo, sou importante, saia do meu caminho. Victor sorriu. Às vezes tenho que ser assim, mas não é quem eu realmente sou. Na conferência, Leah se sentia totalmente deslocada entre as apresentações técnicas e as conversas sobre inteligência artificial e blockchain. Mas durante um painel sobre humanizar a tecnologia, algo clicou em sua mente. Quando abriram para perguntas, Leah levantou a mão antes que pudesse desistir. Sim, a mulher de vermelho, a moderadora, apontou para ela. Leah se levantou sentindo centenas de olhos fixos nela. Eu não entendo muito de tecnologia. Começou ouvindo risadinhas abafadas. Mas trabalho com pessoas todos os dias. Sabe qual é o problema da tecnologia hoje em dia? Ela esquece que existe uma pessoa real do outro lado da tela. O silêncio tomou conta da sala. Vocês criam aplicativos incríveis, mas ninguém explica para minha vizinha de 70 anos como usá-los. Fazem sites lindos, mas meu primo com dislexia não consegue ler. A tecnologia deveria servir às pessoas, e não o contrário. Quando terminou, houve um momento de silêncio seguido de aplausos. Não aqueles educados, mas aplausos verdadeiros. Do fundo do coração. Depois da sessão, um homem bem vestido, com sotaque europeu, se aproximou. Desculpe interromper, mas seu comentário foi brilhante, disse em inglês. Sou Hans Müller, CEO da Tech Europe. Ela é o que o mundo real parece. Victor, que assistia de longe, sentiu algo despertar no peito. Orgulho, admiração e algo mais profundo, que ainda não sabia nomear. Naquela noite no hotel, Victor bateu na porta de Leah. Oi, ela disse surpresa. Está tudo bem? Posso entrar? Preciso conversar com você. Leah o deixou entrar, consciente do contraste entre suas roupas simples, camiseta e moletom, e a aparência impecável dele. Leah, o que você fez hoje na conferência foi extraordinário. Eu só falei o que pensei. Exatamente. E foi brilhante. Victor foi até a janela, depois se virou para ela. Preciso te contar uma coisa. O coração de Leah disparou. Fui eu quem pediu que você fosse chamada para a entrevista. Fui eu quem te contratou. E fui eu quem deixou aquela nota na sua mesa. Leah sentiu as pernas fraquejarem. Desde o dia em que você me ajudou com aqueles papéis, desde que ofereceu pipoca para uma estranha estressada, não consigo parar de pensar em você. Ele deu um passo à frente. Não é só seu coração, Leah, é sua mente. A forma como você vê o mundo. Você tem uma inteligência emocional que nunca vi em ninguém. Leah recuou, assustada com a intensidade do momento. Victor, para, só para. Por quê? Porque você é a chefe. Ela disparou. Você é o CEO multimilionário, e eu sou a garota da pipoca que nem sabe qual garfo usar na salada. Leah correu para a porta. Isso é loucura.
Você vai cansar de brincar de Cinderela e eu vou ser a que vai se machucar. Ela abriu a porta. Vou para o meu quarto. Amanhã, vamos fingir que essa conversa nunca aconteceu. Victor ficou parado no meio da sala, vendo a porta se fechar, sentindo que uma parte dele havia saído junto. Do outro lado, Leah encostou-se à parede e deslizou até o chão, com as mãos, tremendo, porque a verdade era que ela também tinha se apaixonado. E isso a assustava mais que qualquer turbulência de avião. Segunda-feira de manhã, depois da conferência em Orlando, parecia uma bomba relógio prestes a explodir. Leah mal havia se sentado quando Amanda apareceu com um olhar que Leah nunca tinha visto antes. Uma mistura de pânico, raiva e algo que parecia pena. Leah, você precisa vir comigo agora. Bom dia para você também, Amanda. É sério. Amanda segurou seu braço muito séria. Caminharam rápido pelos corredores. E Leah percebeu que as pessoas paravam de falar ao passar. Lançavam olhares estranhos, cochichavam, apontavam para os celulares. Algo definitivamente estava errado. Amanda, você está me assustando. O que está acontecendo? Amanda parou diante da sala de conferências e respirou fundo. Tem um artigo sobre você hoje de manhã. Um artigo sobre mim? Por quê? Amanda entregou-lhe um tablet. Na tela, a manchete fez o sangue de Leah congelar. Escândalo na TechVision. CEO multimilionário em romance proibido com funcionária não qualificada. O quê? Leah gaguejou começando a ler. O artigo era duro e detalhado. Dizia que ela tinha sido misteriosamente contratada, em vez de 83 candidatas qualificadas, que tinha sido promovida sem mérito e especulava abertamente sobre um relacionamento íntimo entre ela e Victor. Havia até fotos deles no avião, conversando e rindo. Quem escreveu isso? Um blog de negócios dirigido por Daniel Carvalho. Mas o pior não é o artigo, disse Amanda parecendo fisicamente mal. É como conseguiram essa informação. Amanda abriu outro arquivo no tablet. Uma captura de tela de um e-mail interno da TechVision, com o cabeçalho oficial da empresa. D. Victor, do dalmidetechvision.com para rtechvision.com, assunto, instruções. Especiais. Leah Rodrigues. Amanda, conforme discutido, quero que dê tratamento especial à funcionária Leah Rodrigues. Ela tem acesso direto a mim e não precisa seguir os protocolos padrão. Qualquer solicitação dela deve ser atendida imediatamente. Este assunto é confidencial e pessoal. Victor Dalmida, CEO TechVision Corp. Leah sentiu o mundo girar. Esse e-mail é real? Não. Amanda respondeu rápido. Victor nunca o enviou. Alguém conseguiu criar um e-mail falso que parece totalmente real. Mas como? Alguém com acesso interno, que sabe como nossos sistemas funcionam? Leah afundou na cadeira. Amanda, juro por Deus, nunca houve nada entre mim e o Victor. Nada. Eu acredito em você, Leah, disse Amanda com um tom pesaroso. Mas isso não importa mais agora. O artigo já foi compartilhado milhares de vezes. Os acionistas estão furiosos. O conselho está em pânico. Amanda sentou-se ao lado dela. Leah, eles querem que você seja removida. Removida? Demitida. Hoje. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Leah olhou novamente para o artigo, vendo sua foto ao lado da de Victor sob a manchete. Um conto de fadas virado de cabeça para baixo. Alguém fez isso de propósito. Ela sussurrou. Alguém quer me tirar daqui. Parece que sim. Mas quem? E por quê? Amanda balançou a cabeça. Não sei. Mas quem fez isso conhece bem a empresa. Teve acesso ao sistema, sabia. Da viagem a Orlando conseguiu as fotos. Leah se levantou lentamente. Onde está o Victor? Em reunião com o conselho, tentando conter os danos. Ele acha que eu fiz algo? Amanda hesitou. Ele está lutando para te proteger, Leah. Mas a pressão é enorme. 2 horas depois, Leah esvaziava sua mesa,
colocando seus poucos pertences em uma caixa de papelão. Os colegas a evitavam como se ela carregasse uma doença contagiosa. Gente, disse ela, olhando para Jennifer e os outros que fingiam estar ocupados. Vocês sabem que aquele artigo não é verdade, né? Um silêncio desconfortável. Leia. Jennifer finalmente falou. A gente já não sabe mais no que acreditar. De coração partido, Leah terminou de empacotar e saiu da Tech Vision pela última vez, sob olhares curiosos e julgadores, das mesmas pessoas que semanas antes riam das suas piadas. 3 dias depois, Leah estava de volta à Avenida Beacon, empurrando seu antigo carrinho de pipoca. As rodas ainda rangiam, o metal ainda era enferrujado, mas algo dentro dela havia mudado. Ela se sentia ferida, traída. Pipoca fresca, chamou sem muito entusiasmo. Pipoca doce. Sua voz tinha perdido a alegria de antes. As pessoas passavam, algumas a reconhecendo das notícias, cochichando entre si. É ela, a do escândalo. Coitada, talvez só tenham usado ela. Ou talvez tenha se aproveitado. Leah fingia não ouvir. Mas cada comentário era como uma facada. Andares acima, Victor estava em seu escritório, passando por pilhas de documentos com a ajuda de um investigador particular que contratara em segredo. Senhor Dalmeda, disse James Mitchell, o investigador. Encontrei algo interessante. Victor ergueu os olhos dos papéis. O e-mail falso foi enviado de um computador da empresa, mas foi disfarçado para parecer que saiu do seu. Quem fez isso tem conhecimento técnico avançado e acesso administrativo. Isso reduz os suspeitos para cerca de 12 pessoas. Mas tem mais. James colocou uma foto sobre a mesa. As fotos do avião tinham sido tiradas por alguém no mesmo voo. Alguém da equipe. Victor analisou a imagem. Era discreta, feita de longe, mas mostrava claramente ele e Leah rindo juntos. Quem da equipe tinha acesso ao sistema e estava no voo para Orlando? 3 pessoas. Amanda Rodrigues, do RH, Robert Tim, das finanças, e James fez uma pausa dramática. Margaret Thompson, diretora de marketing. Victor cerrou os punhos. Margaret. Uma das vozes mais insistentes pedindo a demissão de Leah. Margaret, que sempre questionava suas decisões. Margaret, que tinha o conhecimento técnico e o acesso. Preciso de provas sólidas, James. Já estou trabalhando nisso. Mas, Sr. Dalmeda... Sim? Por que alguém faria isso? Qual seria o motivo? Victor olhou pela janela, avistando a pequena silhueta de Leah na calçada empurrando seu carrinho. Poder? Respondeu simplesmente. Alguém viu a Leah como uma ameaça ao sistema e decidiu tirá-la do caminho. O que Victor não disse foi que, durante a investigação sobre quem havia sabotado Leah, uma verdade dolorosa ficou clara. Ele estava completamente apaixonado por ela. E agora, por causa do esquema de outra pessoa, talvez nunca tivesse a chance de consertar o estrago causado pela confissão em Orlando. Mas ele ia descobrir quem foi. E quando descobrisse, haveria consequências. Uma semana após a demissão de Leah, Victor ainda estava em seu escritório às 11 da noite, cercado por documentos, capturas de tela e evidências coletadas por James com precisão silenciosa. E agora, as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam, enchendo Victor de uma raiva fria e crescente. James, você tem certeza absoluta? Total, Sr. Dalmeda. Margaret Thompson não apenas esteve envolvida, ela foi a mente por trás de tudo desde o início. James abriu o laptop e mostrou uma série de registros do sistema. Veja, no dia da entrevista da Leah, Margaret acessou o sistema de RH 17 vezes. Estava monitorando cada passo do processo, e depois que Leah foi contratada, ela começou a documentar cada erro que Leah cometia. James mostrou uma pasta digital intitulada Projeto LR. As iniciais de Leah Rodrigues. Margaret vinha reunindo material para desacreditar Leah desde o primeiro dia.
Fotos, gravações de conversas, até comentários de colegas. Muitos deles influenciados por ela mesma. Victor sentiu náuseas. Sua diretora de marketing havia arquitetado uma campanha sistemática contra uma funcionária inocente. Mas por quê? Qual era a motivação real? James puxou outro arquivo. Encontrei e-mails privados entre Margaret e alguns investidores externos. Ela estava tentando te tirar da presidência, Victor. Queria o seu cargo. O meu cargo. Ela estava espalhando a ideia de que você tinha perdido o foco, que estava tomando decisões emocionais, não racionais. Contratar Leah foi o gancho perfeito para essa narrativa. Victor se levantou e foi até a janela. Mesmo naquela hora, conseguia ver uma pequena luz na esquina, onde Leah costumava ficar com o carrinho durante o dia. Tem mais, Sr. Dalmeda. James mostrou uma série de mensagens de texto. Margaret havia coordenado tudo com Daniel Carvalho. O blogueiro, ela o alimentava com informações e ele publicava os artigos. Em troca, teria acesso exclusivo à nova liderança da TechVision, assim que ela assumisse o controle. A nova liderança. Ela realmente achava que podia me derrubar. Ela não só achava, ela quase conseguiu. Se você não tivesse contratado um investigador particular, provavelmente nunca teria descoberto. Victor cerrou os punhos. Margaret Thompson, diretora de marketing por 5 anos. Alguém em quem ele confiava e que destruiu a vida de uma pessoa inocente apenas por ambição. James, preciso que prepare um relatório completo. Cada evidência, cada documento, cada registro de acesso. Quero tudo impecável. Para quando? Amanhã de manhã. Vou convocar o conselho. Na manhã seguinte, a sala do conselho da TechVision estava carregada. Charles Blackwood, o presidente, havia chamado uma reunião de emergência a pedido de Victor. Todos os membros estavam presentes, inclusive Margaret Thompson, que claramente não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Victor, começou Charles, você disse que tinha informações importantes sobre o escândalo recente. Tenho sim, respondeu Victor, ligando o projetor. Informações que vão chocar todos aqui. Margaret, sentada do outro lado da mesa, mantinha uma expressão neutra, mas Victor percebeu o leve tremor em seus dedos enquanto brincava com a caneta. Nos últimos dias contratei um investigador particular para descobrir como informações confidenciais da empresa vazaram para a imprensa. A primeira imagem surgiu na tela. Registros de acesso do computador de Margaret. O que descobrimos foi um esquema sistemático conduzido por alguém de dentro da empresa, com o objetivo de destruir a reputação da funcionária Leah Rodrigues e a minha. Margaret empalideceu, mas permaneceu em silêncio. Margaret, disse Victor voltando-se diretamente a ela. Quer explicar por que acessou o sistema de RH 127 vezes nas últimas 6 semanas? É parte do meu trabalho coordenar com o RH as campanhas internas. É mesmo? Victor clicou para a próxima imagem. E essa pasta chamada Projeto LR no seu computador também é parte das campanhas? Silêncio total. Na tela, uma pasta digital recheada de arquivos sobre Leah, detalhes pessoais, históricos manipulados. Margaret engoliu seco. Victor, eu posso explicar, por favor. Também explique estes e-mails enviados a Daniel Carvalho, continuou Victor. Mais evidências surgiram. Trocas de e-mails, mensagens de texto, registros de chamadas. Charles Blackwood se inclinou para a frente. Margaret, isso é verdade? Ela olhou ao redor, vendo os rostos chocados dos membros do conselho. A máscara profissional caiu. Vocês não entendem. Aquela garota ia arruinar tudo o que construímos. Ela não era qualificada. Era uma piada. Uma piada que você transformou num escândalo nacional, disse Victor frio. Ela não merecia estar aqui, gritou Margaret apontando para Victor. E você? Você perdeu a cabeça por uma vendedora de pipoca. O silêncio que se seguiu foi cortante. Charles falou, firme.
Margaret Thompson, diante das evidências apresentadas, está oficialmente demitida da TechVision, com efeito imediato. Nossa equipe jurídica entrará em contato quanto às possíveis consequências legais. Margaret levantou-se bruscamente. Vocês vão se arrepender disso. Aquela garota vai destruir esta empresa. A única pessoa que tentou destruir esta empresa, respondeu Victor com calma, foi você. Margaret foi escoltada por seguranças. Assim que a porta se fechou, Charlie se virou para Victor. E agora? Como consertamos essa bagunça? Victor sorriu pela primeira vez em dias. Agora, senhores, vou fazer uma proposta que vai surpreender todos aqui. Naquela tarde, Leah estava em casa vendo Netflix, tentando esquecer como sua vida havia desmoronado em poucos dias. O telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Leah Rodrigues? Sim. Aqui é James Mitchell. Estou ligando em nome de Victor Dalmeda. Tem alguns minutos? Leah quase desligou. Se isso for sobre me oferecer dinheiro para ficar quieta... Não, senhora. É para mostrar a verdade. 20 minutos depois, ela recebeu um e-mail com um vídeo. Era a gravação completa da reunião do conselho. Todas as evidências contra Margaret. A confissão. A demissão. Leah assistiu em choque absoluto. Margaret Thompson, a diretora elegante que sempre a tratou com desprezo, havia sido a mente por trás de tudo. Quando o vídeo terminou, o telefone tocou novamente. Era Victor. Leah, eu vi que você assistiu ao vídeo. Me desculpa por tudo. Você não merecia passar por isso. Leah chorava, mas agora eram lágrimas de alívio. Você descobriu quem fez isso comigo. E era minha responsabilidade. Fui eu quem te colocou nessa situação. Victor, eu sei que não tenho o direito de pedir isso depois de tudo. Mas você aceitaria voltar? Voltar para TechVision? Mas não como assistente. Leah aprendeu a respiração. Como o quê? Como diretora de impacto social. Com sua própria equipe, seu próprio orçamento e liberdade para criar projetos que realmente mudem vidas. Silêncio. Leah, você ainda está aí? Tô, sussurrou ela. Só tô tentando entender como você não só descobriu quem me sabotou, como também tá me oferecendo o emprego dos sonhos. Você aceita? Leah olhou pela janela do seu pequeno apartamento. Depois para a imagem pausada do vídeo, mostrando Victor defendendo-a diante de todo o conselho. Eu aceito, disse sorrindo pela primeira vez em uma semana. Ótimo. Você começa na segunda-feira. Victor. Sim, obrigada. Por acreditar em mim, por me defender. Sempre, Leah, sempre. Quando desligaram, Leah se jogou no sofá e gritou de felicidade. A verdade finalmente tinha vindo à tona, e sua vida estava prestes a mudar. De novo. Na segunda-feira, o retorno à TechVision foi diferente de tudo o que Leah imaginou. Em vez de voltar para sua antiga mesa no 45º andar, foi escoltada até o 46º. Um escritório com vista panorâmica para a Baía de Miami a esperava. Na porta, uma placa dourada. Diretora de Impacto Social Leah Rodrigues. Meu Deus. Sussurrou ela, tocando na placa como se fosse mágica. Amanda, que já havia pedido desculpas 1000 vezes pela semana anterior, apareceu com um sorriso sincero. Bem-vinda de volta, diretora Rodrigues. Isso soa tão estranho, riu Leah, ainda em choque. Semana passada eu vendia pipoca. Agora sou diretora de alguma coisa. De algo muito importante, disse uma voz familiar. Victor apareceu na porta. Leah sentiu o coração acelerar. Eles não se viam pessoalmente desde Orlando, desde aquela confissão no hotel. Victor, disse tentando manter a voz profissional. Leah, posso entrar? Ela assentiu. Amanda discretamente se retirou, fechando a porta atrás dela. Como você está se sentindo? Para ser sincera, nervosa, animada, confusa, tudo ao mesmo tempo. Victor sorriu. Essa é a mistura perfeita para começar algo transformador. Ele colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Seu orçamento inicial é de 2 milhões.
Pode contratar até 10 pessoas e tem total liberdade para criar os programas que quiser. Leah abriu a pasta e quase desmaiou. 2 milhões. Se os projetos tiverem impacto, a gente aumenta. Victor, eu nem sei por onde começar. Comece com o que você conhece, com o que toca o seu coração. Nas semanas seguintes, Leah mergulhou em pesquisas, reuniões e brainstorms. E pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava exatamente onde deveria estar. Ela passou horas na biblioteca estudando programas sociais de outras empresas, conversou com ONGs, visitou comunidades carentes e foi durante uma dessas visitas, em um bairro de Liberty City, que a ideia nasceu. Ela conversava com jovens entre 16 e 25 anos quando conheceu Marcos, um rapaz de 19 anos que vendia doces caseiros na rua para ajudar a sustentar os irmãos menores. Eu tenho um monte de ideias de negócios, disse Marcos mostrando um caderno repleto de esboços e planos. Mas não tenho dinheiro para começar. Nem sei como fazer um plano de negócios de verdade. E se alguém te ensinasse? Perguntou Leah. Quem ia querer ensinar alguém como eu? Ele respondeu, com os olhos cheios de sonhos e ceticismo. Naquela noite, Leah voltou para casa, com o coração em chamas e uma ideia clara na mente. 3 semanas depois, ela estava na sala de reuniões, apresentando sua proposta à diretoria. A apresentação se chamava Popcorn Entrepreneurs, transformando sonhos em negócios. O conceito é simples, explicou, clicando no primeiro slide. Identificamos jovens talentosos em comunidades carentes que têm ideias de negócios, mas não têm recursos ou conhecimento para tirá-las do papel. Charles Blackwood se inclinou para a frente, visivelmente interessado. Oferecemos 6 meses de mentoria intensiva, um curso de empreendedorismo, apoio para desenvolver um plano de negócios e, para os melhores projetos, um investimento inicial de até $50 mil. 50 mil por projeto? Perguntou um dos diretores. O programa piloto terá 20 participantes. Isso significa 1 milhão em investimentos diretos, fora os custos operacionais. Victor, que observava tudo em silêncio, sorriu quando o próximo slide apareceu. Mas, aqui está a parte revolucionária, continuou Leah. Isso não é caridade, é investimento. A Tech Vision se torna sócia minoritária de cada negócio criado. Quando eles prosperam, a empresa prospera também. É investimento social com retorno financeiro. Brilhante, murmurou Charles, claramente impressionado. E tem mais. Chamamos de efeito pipoca. Para cada jovem que tiramos de uma situação vulnerável através do empreendedorismo, ele impacta positivamente pelo menos 5 outras pessoas: família, amigos, comunidade. Quando Leah terminou sua apresentação, houve um silêncio. Até que Charles começou a aplaudir. Em segundos, toda a sala estava de pé, batendo palmas. Aprovado por unanimidade, declarou Charles. Quando começamos? 2 meses depois, o programa Popcorn Entrepreneurs estampava manchetes nacionais. A história de Marcos, agora dono de uma pequena empresa de doces gourmet, vendendo para restaurantes em Miami, estava na capa da revista Forbes. Outros jovens do programa também brilhavam. Sarah criou um app que conecta diaristas com clientes. Diego desenvolveu um sistema hidropônico urbano. Ana lançou um negócio de costura sustentável. Mas o impacto verdadeiro veio quando o programa foi destaque no noticiário nacional. Essa iniciativa da Tech Vision está mudando a forma como empresas encaram responsabilidade social, disse o âncora da CNN. Em vez de apenas doar dinheiro, estão formando empreendedores. O vídeo viralizou. A hashtag #Popcorn Entrepreneurs virou tendência mundial. Empresas de todos os cantos começaram a ligar, querendo replicar o modelo. Coletiva de imprensa foi marcada para uma sexta-feira de manhã. Leah estava nervosa, odiava falar em público, mas Victor a tranquilizou. Seja você mesma. É isso que todos amam em você. A sala estava lotada. Repórteres, fotógrafos, executivos de outras empresas, autoridades do governo. Leah nunca tinha visto tanta gente reunida só para ouvi-la falar. Boa tarde,
começou ela, com a voz levemente trêmula. Meu nome é Lea Rodrigues, e há 6 meses eu vendia pipoca na rua. Risos calorosos percorreram a sala. Hoje, estou aqui para falar sobre como pequenas ações podem gerar grandes mudanças. Durante 20 minutos, Lea contou histórias. Marcos e seus doces. Sara e seu app. Cada jovem que havia transformado um sonho em realidade. Esse programa não funciona porque temos muito dinheiro, ela explicou. Funciona porque acreditamos que todos merecem uma chance. E às vezes essa chance vem disfarçada de alguém que ninguém leva a sério. Quando ela terminou, a sala inteira se levantou em aplausos. Lea sentiu os olhos se encherem de lágrimas, de emoção, orgulho e pura gratidão. Foi então que Victor se aproximou do microfone. Se me permitem, disse, com a voz ecoando na sala silenciosa, gostaria de dizer algumas palavras sobre a diretora Rodrigues. Lea olhou surpresa. Há alguns meses entrevistamos 83 candidatos altamente qualificados para uma vaga na nossa empresa. Todos com currículos impecáveis, diplomas prestigiados, experiências impressionantes. Victor virou-se para Lea. Lea Rodrigues não tinha nada disso. Mas tinha algo que nenhum dos outros 83 possuía. A capacidade de enxergar oportunidades onde os outros só veem problemas. A coragem de acreditar em pessoas que a sociedade já desistiu. A humildade para aprender e a sabedoria para ensinar. Sua voz ganhou força. Ela não se destacou entre 83 candidatos. Ela se destacou num mundo obcecado por aparências. Um mundo onde eu mesmo já estive preso. Ela me ensinou que verdadeira qualificação não se mede por diplomas, mas por impacto. E o impacto dela já transformou mais de 100 vidas diretamente, e milhares indiretamente. A sala explodiu em aplausos novamente, mas Lea só conseguia olhar para Victor e ver, nos olhos dele, algo que a fez corar. Admiração, orgulho e algo mais profundo. Algo que ela ainda não sabia se podia nomear em público. Quando a coletiva terminou e os repórteres foram embora, Lea e Victor ficaram sozinhos no saguão vazio. Obrigada, disse ela simplesmente. Pelo quê? Por acreditar em mim, por me dar essa chance, por se apaixonar por mim? Victor perguntou suavemente. Lea sentiu o coração saltar no peito. Victor, eu sei que é complicado. Sei que somos chefe e funcionária. Mas depois de hoje, depois de ver o que você ajudou a construir, eu preciso que saiba. Estou completamente apaixonada pela mulher extraordinária que você é. Lea olhou para ele, o homem que tinha virado sua vida do avesso não uma, mas 2 vezes. E se eu te dissesse, também estou apaixonada? Ela sussurrou. Victor sorriu. Aquele mesmo sorriso que ela tinha visto pela primeira vez na calçada, quando ofereceu pipoca a um estranho, estressado. Então eu diria, talvez seja a hora de pararmos de fingir que isso é só negócio. E pela primeira vez desde Orlando, Lea não recuou quando ele se aproximou, porque agora ela finalmente sabia que merecia estar ali. 3 meses após a coletiva de imprensa que mudou tudo, a Tech Vision organizava o evento mais esperado do ano. A inauguração oficial do Centro Empreendedor Pipoca. O primeiro espaço físico, dedicado ao programa de Lea. O evento acontecia no próprio centro, um prédio reformado em Wynwood, que antes era um armazém abandonado, e agora brilhava como um símbolo de transformação. Esperavam-se 300 convidados, líderes empresariais, políticos, investidores, imprensa e, principalmente, os jovens empreendedores cujas vidas tinham sido tocadas pelo programa. Lea estava em seu apartamento, olhando para 3 vestidos espalhados na cama, completamente perdida. Dona Carmen chamou para a vizinha, que virou sua consultora de moda não oficial. Socorro! Dona Carmen apareceu na porta com seus 71 anos cheia de energia. Menina, você está mais nervosa que noiva no dia do casamento. Qual é o problema? Não sei qual vestido usar.
É o lançamento do meu projeto, vai ter imprensa, gente importante. O Victor vai estar lá? Ele vai. Respondeu Dona Carmen com um sorriso sábio. Leah corou. Nas últimas semanas, ela e Victor estavam namorando discretamente. Jantares reservados, caminhadas no fim de semana, longas conversas à noite, sempre longe dos olhos da empresa e da imprensa. Quero estar perfeita. Então veste o azul, disse Dona Carmen confiante. Ele destaca seus olhos quando você está feliz. O centro de empreendedorismo estava incrível. Luz suave, decoração moderna e acolhedora, e em toda parte fotos e histórias dos jovens que transformaram suas vidas com o programa. Marcos, agora dono de uma fábrica de doces com 15 funcionários, estava lá. Sara, que vendeu seu aplicativo por $500.000, trabalhava no segundo. Diego acabara de assinar contrato com a prefeitura para fornecer verduras hidropônicas para escolas públicas. O diretor Rodrigues foi cumprimentado por Marcos com um abraço caloroso. Viu minhas histórias na parede principal? Leah sorriu, seu coração se enchendo de orgulho. A parede principal do centro contava a trajetória de cada empreendedor, da ideia inicial ao sucesso atual. Você merece estar aqui, Marcos. Você e todos os outros. Não, diretor. É você quem merece. Sem você, ainda estaríamos sonhando, em vez de realizar. Enquanto Leah caminhava pelo evento cumprimentando convidados e compartilhando histórias, percebeu Victor a observando de longe. Ele estava impecável, mas havia algo diferente em seu olhar. Uma intensidade que ela não conseguia decifrar. Senhoras e senhores, a voz do apresentador ecoou. Pedimos a todos que se dirijam ao salão principal para a cerimônia oficial de inauguração. O salão estava lotado. Leah tomou seu lugar na mesa principal ao lado de Charles Blackwood, prefeito de Miami, e outras autoridades. Victor estava algumas cadeiras à frente, mas ela sentia seus olhos sobre ela. Nossa primeira palestrante esta noite, anunciou o apresentador, é a criadora e diretora do programa Empreendedor Pipoca. Leah Rodrigues. Aplausos encheram o salão enquanto Leah subia ao púlpito. Ela tinha preparado um discurso técnico, cheio de números e estatísticas para impressionar investidores. Mas ao olhar para os rostos daqueles jovens empreendedores, Marcos, Sara, Diego, Ana e tantos outros, ela jogou o discurso de lado. Boa noite. Começou com voz firme e confiante. Há 6 meses, se alguém me dissesse que eu estaria aqui hoje inaugurando um centro de empreendedorismo, provavelmente eu teria oferecido uma pipoca e sugerido que procurasse um terapeuta. Risos leves espalharam-se pela sala, mas a verdade é que estamos todos aqui hoje porque acreditamos em uma coisa simples. Todo mundo merece uma chance. E às vezes, essa chance vem do lugar mais inesperado. Ela falou por 15 minutos, compartilhando histórias pessoais, falando sobre sonhos, fazendo a plateia rir, chorar. Quando terminou, toda a sala se levantou para uma ovação de 3 minutos. Obrigada, disse ela, voltando para a mesa principal. Mas o apresentador a interrompeu. Desculpe, diretora Rodrigues, mas o CEO da Tech Vision, Sr. Victor Dauna, gostaria de dizer algumas palavras. Leah ficou surpresa, não estava no roteiro. Victor levantou-se e caminhou até o púlpito, segurando um envelope dourado e uma pequena caixa de veludo azul que fez o coração de Leah parar. Obrigado, disse Victor, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Eu não pretendia falar hoje, mas depois de ouvir Leah, percebi que há coisas que precisam ser ditas em público. Ele olhou diretamente para ela. Leah, você disse que todos merecem uma chance, mas o que você não disse é que deu essa chance a todos nós. Você nos ensinou que negócios não são apenas lucro, são propósito. Victor abriu o envelope dourado. Por isso, em nome da Tech Vision Corporation, tenho o prazer de anunciar o primeiro contrato de patrocínio para o programa Empreendedor. Pipoca. $5 milhões pelos próximos 3 anos, garantindo que 500 jovens tenham a chance de transformar seus sonhos em realidade.
O salão explodiu em aplausos, mas Victor levantou a mão pedindo silêncio. Mas há algo ainda mais importante que preciso dizer. Ele pegou a pequena caixa de veludo e caminhou até Leia, que estava completamente atônita. Leia Rodrigues, disse ele ajoelhando-se, diante de toda a plateia. Há alguns meses você era uma entre 83 candidatas a um emprego na minha empresa. Hoje, você não é só a melhor funcionária que já tive, é a mulher que mudou minha vida completamente. Lia sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Entre todas as mulheres, de todas as possibilidades que a vida me ofereceu, eu escolhi você. E não foi por pena, não foi por caridade, nem por impulso. Victor abriu a caixa revelando um anel de diamante que brilhava sob as luzes do salão. Foi por tudo que você me ensinou. Porque o amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito, mas encontrar alguém que te faça querer ser uma pessoa melhor a cada dia. O salão ficou completamente em silêncio. 300 pessoas prenderam a respiração. Leia Rodrigues, você quer se casar comigo? Leia olhou para ele, o homem que transformou sua vida, de vendedora de pipoca para diretora de programas sociais, que a defendeu quando ninguém mais o fez, que se apaixonou não pela sua aparência, mas pela sua alma. Victor, ela sussurrou. Depois limpou a garganta e falou alto o suficiente para todos ouvirem. Quando ofereci pipoca a um estranho estressado na calçada, nunca imaginei que estava oferecendo o meu coração. Ela se levantou e ele também. Sim, ela disse com a voz firme e clara, sim, eu quero me casar com você. O salão explodiu em aplausos, gritos, pessoas de pé, fotógrafos disparando suas câmeras. Victor colocou o anel no dedo de Leia e a beijou ali, na frente de todos. Quando se separaram, Leia viu lágrimas nos olhos dele também. Eu te amo, ele sussurrou em seu ouvido. Eu também te amo, ela respondeu. Entre a multidão animada, Leia reconheceu rostos familiares. Charles Blackwood limpando os óculos discretamente, Amanda chorando de alegria, os jovens empreendedores vibrando como que, se fossem família, no fundo da sala. Até alguns executivos que antes duvidavam dela, agora aplaudiam genuinamente. Acho que conquistamos a aprovação deles, Victor brincou, olhando para a festa ao redor. Acho que sim. Leia riu, olhando para o anel no seu dedo. Mas você tem certeza? Eu ainda sou a garota que derramou água na entrevista de emprego. Você é a mulher que transformou uma empresa inteira com amor e determinação, Victor disse, segurando o rosto dela entre as mãos. E eu não poderia estar mais orgulhoso de ser seu futuro marido. Enquanto a celebração continuava, Leia pensou no quão irônica a vida podia ser. 1 ano atrás, ela estava na calçada vendendo pipoca, sonhando com uma vida melhor. Agora, estava noiva do homem dos seus sonhos, liderando um programa que mudava vidas, cercada por pessoas que a amavam exatamente do jeito que ela era. 6 meses, após o pedido de casamento que virou notícia nacional, Leia estava no jardim da casa que ela e Victor compraram em Coral Gables, admirando uma peça muito especial, com lugar de honra perto da piscina, sua antiga carrinho de pipoca. Mas não era mais aquele carrinho velho e barulhento. Estava totalmente restaurado, pintado de um azul vibrante com detalhes dourados, e uma placa de bronze dizia: Onde tudo começou. Símbolo nacional do projeto Empreendedoras da Pipoca. Eu ainda não acredito que transformaram meu carrinho em um monumento nacional. Leia riu suavemente, passando a mão pelo lado restaurado. Victor chegou por trás, envolvendo os braços ao redor dela. Esse carrinho mudou mais vidas do que qualquer tecnologia que eu já criei, disse ele beijando o topo da cabeça dela. Ele merece estar em todos os museus do país. Era verdade. O programa Empreendedoras da Pipoca virou um fenômeno nacional. Outras empresas copiaram o modelo. Universidades criaram cursos baseados no método de Leia. E o governo federal adotou oficialmente o carrinho como símbolo da campanha nacional pelo empreendedorismo feminino.
Como foi a reunião com a Nike? Hoje? Leia perguntou, virando-se em seus braços. Eles querem patrocinar 50 carrinhos na nova expansão da Costa Oeste. Victor sorriu. E a Apple vai ligar amanhã para discutir a parceria tecnológica. Nos últimos meses, Leah e Victor se tornaram uma dupla poderosa, não só no amor, mas também nos negócios. Ela cuidava do lado humano e social dos projetos, enquanto ele garantia a sustentabilidade financeira e tecnológica. Juntos, transformaram a Tech Vision na empresa mais admirada do Cepocínio em responsabilidade social. E como foi sua apresentação na ONU? Victor perguntou. Incrível. 15 países querem lançar o programa. Você consegue imaginar? Jovens do Ghana, Brasil, Filipinas, todos recebendo a mesma chance que Marcos e Sara tiveram. De mãos dadas, eles caminharam até a varanda, onde a mesa estava posta para o jantar romântico que virou tradição nas sextas-feiras. Leah! Victor parou de repente. Tem algo que eu preciso te perguntar. Ela olhou para ele curiosa. Você tem certeza que quer se casar comigo? Ele perguntou com uma vulnerabilidade verdadeira na voz. Quero dizer, sua vida mudou tanto. Você virou uma figura global. É convidada para falar no mundo todo. Poderia escolher qualquer pessoa. Leah o olhou por um longo momento. Depois começou a rir. Victor Dalmeda, você está com ciúmes da minha fama? Talvez só um pouquinho, ele admitiu corando. Seu bobo, ela disse, puxando-o para perto. Você acha mesmo que eu esqueci quem esteve ao meu lado quando ninguém mais acreditava? Quem me defendeu quando tentavam me sabotar? Quem viu potencial em mim quando eu nem mesma conseguia enxergar? Ela o beijou suavemente. Eu te amo, Victor. Não o CEO. Não o milionário. Eu te amo. O homem que ri das minhas piadas ruins e apoia todos os meus sonhos malucos. 3 semanas depois, em um sábado ensolarado, a praia de Key Biscayne estava preparada para o casamento mais esperado de Miami. Mas não foi o evento grandioso que todos imaginavam. Leah fez questão de algo simples, íntimo, apenas com quem realmente importava. 50 convidados estavam presentes. Família, amigos próximos e todos os jovens empreendedores originais do programa. Marcos era um dos padrinhos. Sara, uma das madrinhas. Charles Blackwood oficializou a cerimônia como juiz de paz. Leah caminhou descalça pela areia, usando um vestido simples, mas elegantemente inesquecível, escolhido com a ajuda de Dona Carmen. Nas mãos, um buquê de flores do campo misturadas com grãos de pipoca. Só você mesmo para colocar pipoca em um buquê de casamento. Riu sua irmã Ana naquela manhã. É a minha marca registrada. Respondeu Leah, dando de ombros. Quando chegou ao pequeno altar montado na areia, Victor já a esperava. Havia lágrimas nos olhos dele. E um sorriso tão puro que iluminava toda a praia. Você está linda, ele sussurrou assim que ela ficou ao seu lado. Você também não está nada mal, ela brincou arrancando risadas de todos ao redor. A cerimônia foi perfeita em sua simplicidade. Votos pessoais, lágrimas emocionadas, risos, especialmente quando Leah quase tropeçou na própria sombra na areia. Victor, ela disse em seus votos, olhando diretamente nos olhos dele. Você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre merecer alguém, é sobre crescer junto dia após dia. Leah, respondeu ele com a voz embargada. Você me mostrou que o sucesso não se mede em dinheiro, mas nas vidas que tocamos. E você tocou não só a minha, mas centenas de outras. Quando Charles finalmente disse, pode beijar a noiva, a praia explodiu em aplausos. Fogos de artifício iluminaram o céu. Músicos começaram a tocar. E todos dançaram na areia até o sol se pôr. Durante a festa, enquanto Victor dançava com sua nova esposa, Leah olhou ao redor. Viu todos os rostos que marcaram sua jornada. Marcos conversava animadamente com um investidor sobre sua próxima expansão.
Sarah mostrava fotos do seu novo aplicativo para alguns convidados. Dona Carmen dançava com Charles Blackwood, os dois rindo como dois adolescentes. Em que você está pensando? Perguntou Victor, notando a expressão contemplativa dela. Leah se aproximou, inspirando o cheiro dele, aquele cheiro que já era parte do seu mundo. Estou pensando em como a vida é engraçada, sussurrou. 2 anos atrás, eu era só uma garota vendendo pipoca na rua, sonhando com uma vida melhor. E agora estou casada com o homem dos meus sonhos, liderando um programa que transforma vidas no mundo todo. E tenho uma família escolhida que me ama exatamente como eu sou. Ela olhou nos olhos dele, lágrimas de pura felicidade escorrendo pelo rosto. Eu só ofereci pipoca a um estranho estressado e ganhei o mundo inteiro em troca. Victor sorriu. O mesmo sorriso que conquistou seu coração lá atrás, na calçada da Beacon Avenue. Não, meu amor, ele disse, beijando-a com ternura. Você deu muito mais do que pipoca. Você deu bondade, generosidade e um amor verdadeiro. E o mundo inteiro enxergou isso. E ali, dançando sob as estrelas, com o som das ondas ao fundo e rodeados de pessoas que os amavam, Leah pensou que talvez os contos de fadas fossem reais. Se essa história tocou seu coração, conte pra gente. Nos comentários, que nota você daria de 0 a 10? E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar todas as nossas histórias.